Olha só, você que acompanha o Bom para Todos sabe que quinzenalmente a gente recebe o Fundo Brasil de Direitos Humanos aqui no Bom para Todos, aqui no nosso programa, para falar sobre pautas importantíssimas que estão em debate na nossa sociedade. Eles trazem sempre pessoas que atuam em causas que possam trazer depoimentos e formas de luta aqui para que a gente passe a conhecer melhor e mais profundamente as pautas, discussões e atuações. Hoje o nosso tema é o seguinte: os processos por crime de racismo no Brasil, eles dispararam. A quantidade de processos criminais sobre injúria racial, intolerância e racismo vem aumentando. Dá uma olhada nos números, eles são assustadores. Em 2020, eram 150 processos. No ano de 2022, aumentou para 1.773. Já em 2024, os processos saltaram para 4.205 até este momento. Ao todo, são 11.620 processos pendentes. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça, que lançou na semana passada um painel com informações sobre a justiça racial no Brasil. Essa ferramenta digital, ela mostra a atuação do judiciário brasileiro sob a perspectiva racial para a promoção de equidade. O levantamento ainda mostra que 56% das vítimas que procuram o judiciário são mulheres, cerca de 5 mil. E a faixa etária que mais recorre à justiça está entre 26 e 35 anos. A Bahia é o estado com mais processos sobre a questão racial, pouco mais de 4 mil. Porém, ao mesmo tempo em que crescem os processos sobre o racismo no país, o número de magistrados e magistradas negras continua distante desse perfil racial brasileiro. De acordo com a base de dados do Conselho Nacional de Justiça, apenas 13% dos juízes brasileiros se declaram negros. Eles somam 2.400 entre os 18.680 juízes na ativa. Todo esse apontamento reforça a importância do mês da consciência negra para criar estratégias que visem o fortalecimento das lutas pelo fim do racismo, do genocídio e das desigualdades enfrentadas por essa população. Sobre esse cenário todo, a gente conversa com a Caliane Nunes, que é presidente da IALODES, Rede de Advogadas Negras. A organização recebe apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Participa aqui com a gente também o Hugo Calisto, que é assessor de projetos do Fundo Brasil. Hugo, Caliane, um prazer recebê-lo, sejam super bem-vindos. Boa tarde para vocês. Eu já começo fazendo um questionamento para a Caliane, porque é o seguinte, olha só, em janeiro do ano passado, o presidente Lula sancionou essa lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo, seguindo aí uma decisão, inclusive, do STF sobre esse tema. Eu queria que você explicasse para a gente essa diferença, então. O que é a injúria racial, o que é o racismo e o que aponta esse salto no número desses processos, Caliane. Seja bem-vinda. Então, boa tarde, obrigada pelo convite. Quero agradecer inicialmente à TVT, ao Fundo Brasil, e dizer da importância que é estar aqui tratando de um tema tão caro para a população negra. Então, quando pensamos na injúria e no racismo, são diferentes e, ao mesmo tempo, tem um ponto de interseção aí muito forte, porque a injúria racial, ela vai tratar das questões individuais, da ofensa à honra, à subjetividade do indivíduo. E o racismo, ele já trata da coletividade. Então, essa lei que foi sancionada pelo presidente Lula agora em 2023, que é a 14.532, ela vai equiparar o crime de racismo ao crime de injúria, inclusive pareando a questão da pena, né, que é de 2 a 5 anos. Porque antes a injúria racial ela era, inclusive, tratada pelos juizados especiais criminais, era um crime considerado de menor potencial ofensivo, e agora, além de ser imprescritível, ou seja, não prescreve, a qualquer tempo a pessoa pode ingressar com ação judicial, ela também tem a mesma pena do crime de racismo. Sobre esses processos, porque, assim, o número realmente é chocante, né? Esse aumento de 2020 para 2022 para 2024. No entanto, o que acontece? São mais processos ou há um maior número de pessoas indo até a justiça colocar essas questões que acontecem? Como que você vê esse aumento realmente enorme? Então, tem duas questões aí que são básicas, né? Da pandemia para cá,
houve uma difusão maior da necessidade de se ter um olhar mais cuidadoso em relação às questões raciais. Então, eu acho que as pessoas elas estão se conscientizando mais desse seu lugar, né, de pessoa negra nessa sociedade, e aí isso acaba trazendo uma conscientização. E essa conscientização acho que leva ao aumento do número de denúncias, que é pouco, porque no Brasil o racismo ele é velado. Então, assim, para se que está sendo racista, às vezes tem que se ter um olhar muito apurado sobre a questão racial. Porque no Brasil tem muita... Peraí, Caliane, peraí que tá cortando um pouquinho. Caliane, faz o seguinte para mim, reconecta a sua conexão, sai desse link e entra de novo, porque a sua conexão tá pausando. Enquanto isso, eu vou com o Hugo. Vou conversando com o Hugo enquanto a Caliane reconecta. Hugo, o seguinte, o apoio do Fundo Brasil, ele acontece, então, nesse caso da IALODES, essa rede, mas vocês também apoiam outros grupos nesse enfrentamento ao racismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse apoio que o Fundo dá a esse tipo de atuação. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, Thalita, é o seguinte, desde o início do Fundo Brasil, a questão do combate ao racismo, ela sempre foi um pano de fundo de todos os editais da nossa fundação. E aí, reconhecendo a urgência do combate ao racismo, a partir de 2018, foi criada uma linha específica para a gente apoiar grupos que enfrentam o racismo diariamente, visando o avanço da luta contra as desigualdades raciais. E o edital voltado para o fortalecimento de instituições, de grupos de ativistas negros, o objetivo é proporcionar condições para que esses grupos, condições materiais básicas para que esses grupos continuem atuando nos seus territórios. E de forma sustentável eles consigam promover a justiça social e defendendo os direitos da população negra. O edital em que a Caliane foi contemplada esse ano, esse edital ele contempla a atuação na defesa de direitos de mulheres negras, população LGBT, no combate ao genocídio da população preta, a valorização da religião de matriz africana, defesa de comunidades quilombolas, inclui também ações de litigância e estratégias e proteção de lideranças ameaçadas por essa situação. O Fundo Brasil, atualmente, a gente apoia 29 organizações, distribuídas em 19 estados brasileiros. A gente oferece recurso de natureza flexível para que esses grupos possam direcionar conforme as suas prioridades. Esse apoio flexível cobre desde atividades de mobilização até necessidades de materiais essenciais a partir de continuidade do enfrentamento ao racismo. Essas ações elas representam um esforço contínuo para fortalecer as organizações de base, e que atuam diretamente na defesa da promoção de defesa de direitos da população negra do Brasil. Perfeito. Já eu volto com o Hugo para falar um pouquinho mais, inclusive, como as pessoas podem ajudar nesse enfrentamento ao racismo, nessa situação, e como ajudar, inclusive, o Fundo Brasil a apoiar essas instituições, esses grupos que atuam nessa luta. Caliane, queria voltar com você. Você falava sobre essa questão desde o final da pandemia, a gente passar a ter uma situação diferente e que as pessoas passaram... sabe que existe um racismo velado aqui no país, mas que as pessoas se reconhecendo enquanto negras passaram a ir atrás dos seus direitos de fato e a perceber essas situações que o racismo coloca, Eu queria que você continuasse essa linha de pensamento, já que a gente teve essa travada agora, mas eu queria que você continuasse nos explicando essa questão dos números, O porquê desse aumento vertiginoso nos processos que envolvem injúria e crimes raciais. Perfeito. Então, a própria equiparação da lei, apesar de ser do ano passado, mas o STF já vinha com essa discussão desde 2021, estimula
as pessoas a denunciarem mais. E essa percepção da subjetividade do racismo também, acho que a conscientização, desde o episódio de George Floyd lá nos Estados Unidos, né, tem se trazido muito essa questão e o suporte estatal também, que é importante nesse sentido. Aqui em Salvador, por exemplo, Salvador é a segunda capital mais negra depois de Lagos, na Nigéria. Então, assim, não seria diferente se os casos de racismo aqui não fossem tão exorbitantes, tendo em vista que é uma cidade escravocrata, né? O Brasil em si vem dessa origem escravocrata. Então, assim, é fundamental essa conscientização para que esse aumento de denúncias também existam. Em relação a esse número dos magistrados que a gente trouxe, inclusive, que também é chocante, né? Deixa eu até recuperar aqui para a gente. São 2.400 magistrados que se declaram negros entre 18.680. A gente está falando de juízes na ativa. Esse número, ele contribui para a questão da impunidade em relação a esses crimes, Caliane? Sim, é visível, porque assim, Angela Davis tem uma frase que assim, o movimento negro utiliza muito, que diz o seguinte: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então, assim, esses números, ele traz, é o retrato da nossa realidade racial no Brasil, porque o sistema de justiça é um espaço de poder, é um espaço de decisão. Então, assim, quanto mais pessoas negras você tem ocupando esse sistema de justiça, tem uma questão que além da sensibilização com a causa que é necessária, é a questão da identificação. Né? Porque, assim, claro que existe a imparcialidade que é necessária dentro desse processo da justiça, mas quando você tem pessoas negras que passaram por processos de discriminação racial, de racismo, de injúria, elas vão ter um olhar diferenciado em relação a esses julgamentos, em relação ao olhar sobre as provas que são anexadas aos autos dos processos. Então, assim, esse reflexo desses números traz muito essa questão da necessidade de inclusão de políticas públicas que estimulem a presença de pessoas negras na magistratura, na defensoria, na promotoria, né? Porque assim a gente consegue, dessa forma, ter um número mais igualitário, né? Garantindo a presença de pessoas negras nesses espaços. E eu estou falando de impunidade porque é isso, a finalização desses processos, na maioria das vezes, não vem com uma punição como deveria, Caliane? Exato, assim, que é essa questão do olhar, né, do entendimento que a sociedade brasileira precisa ter, pessoas negras e não negras, da importância de se combater o racismo. Porque hoje a legislação, ela é bem rigorosa, né, uma pena de 2 a 5 anos, que ela pode ser aumentada, né, em um terço quando o racismo ele for recreativo, existe o aumento de pena também quando esse crime ele é praticado contra pessoas idosas, né, contra a questão da intolerância religiosa, que é o racismo religioso que a gente trata. Então, assim, a lei, ela tá bem redondinha, mas existe a necessidade de mudança de mentalidade, né, do racismo que é institucionalizado, e o sistema de justiça não é diferente. Então, assim, é necessário a questão da formação, da conscientização, das políticas públicas voltadas para a inserção, porque a lei sozinha não garante. Então, tem que haver uma mudança de mentalidade, de fato, da sociedade brasileira. Vocês, a Rede Alodez, vão participar da Marcha da Consciência Negra, que acontece em Salvador agora no 20 de novembro. Mas é uma marcha que acontece em todo o Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a preparação para esse dia. Então, aqui em Salvador, não poderia ser diferente, nós temos uma marcha que vai completar esse ano 45 anos, que é uma marcha organizada pela CONEM, né, que é o coletivo de entidades negras, que vai ser no Campo Grande, sai às 14 horas do Campo Grande, e percorre o centro de Salvador, e esse ano, cada ano a marcha tem uma temática, né, e as Alodez estão se articulando junto com essa coordenação, com esse coletivo, para poder mobilizar e participar também, levantando as nossas pautas, né, falando sobre as nossas questões, e para além da marcha, nós também temos uma caminhada que ocorre no dia 20 de novembro, que sai da Liberdade, que é uma caminhada feita pelo Fórum de Entidades Negras também, e nessa caminhada nós temos a presença do Ileaie, do Muzenza, dos blocos afros. Então são 2 caminhadas, uma que sai do Campo Grande e uma que sai da Liberdade, do Curuzu, que a concentração será às 13 horas na sede do Ileaie. Então, a Alodez estará participando dos 2, mas vamos nos dividir, né? A diretoria e as componentes da rede. O pessoal convidado para participar. Mais para frente, inclusive, a gente traz aqui também uma agenda aí desses atos que
estão preparados para o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Kailiane, para finalizar, assim, a gente está falando sobre vários aspectos dessa luta na justiça, né, referente à justiça. O que você vê como principal obstáculo para se avançar em relação a esse enfrentamento ao racismo hoje aqui no Brasil? Então, o principal obstáculo, eu acho que é a sensibilização da sociedade, porque existe uma discussão do lugar de fala, né, que é uma discussão muito importante, mas que muitas vezes as pessoas não negras, né, as pessoas brancas, elas acham que não é o lugar delas. Então, não é o meu lugar falar sobre racismo, mas o racismo é um problema estrutural da sociedade como um todo. Então, eu acho que para a gente avançar, o primeiro passo é a sociedade brasileira se irmanar e se conscientizar que a luta contra o racismo ela tem que ser uma luta de todas as classes sociais, de todas as raças, né, de todas as cores, para poder, assim, a gente conseguir indo dar suporte ao outro, porque pessoas brancas, por exemplo, têm acesso a locais que pessoas negras não têm, mas pessoas negras também têm um conhecimento e um acesso, né, a costumes, né, e a necessidades que as pessoas brancas também precisam. Então, eu acho que há necessidade de uma complementariedade, né, dos dois setores, pensando numa polarização entre brancos e negros. Então, assim, é necessário, de fato, a conscientização da sociedade como um todo, porque não adianta só as pessoas negras falarem para pessoas negras, de pessoas negras, mas sim a gente trazer essa discussão para que todas as pessoas possam se sensibilizar, porque como diz a música, acho que é de Gilberto Gil, que diz que aqui na Bahia todo branco tem um preto na família, e é verdade, né? Então, quando a gente pensa nesse processo de miscigenação, né, de que todas as pessoas negras teve uma bisavó, uma tataravó que é negra, mas as brancas também tiveram, né? Todo mundo tem aquele pé na senzala, como se costuma dizer. É necessário que se entenda esse processo da ancestralidade e que a gente ultrapasse a discussão de cor da pele e de fenótipo, porque, infelizmente, a sociedade é formada por fenótipos, né? As pessoas ali, o padrão, né? O nariz, o cabelo, a cor da pele, mas existe um processo que é ancestral e que é de responsabilidade de todos. Então, eu acho que para a gente ter um avanço, é necessário que toda a sociedade se responsabilize e tenha um olhar, né, para a garantia de direitos, principalmente em relação às políticas públicas, porque a alteração da lei faz parte também da política pública, que é a mudança no judiciário, mas também pensar na inserção de pessoas negras nos espaços de poder, pensar na inserção de pessoas negras nos espaços de educação, na mídia, né? Então, assim, eu acho que precisa, de fato, que essa irmandade ocorra, né? Essa união entre as raças. E daí a gente relembra a frase da Angela Davis que você já trouxe aqui, é isso, não basta ser não basta ser contra o racismo, é necessário ser antirracista, é isso. E daí eu jogo para o Hugo. Hugo, é isso, a gente está falando sobre combater racismo nessa nessa intenção de fortalecer, inclusive, a nossa democracia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como todos podem contribuir, é isso, e como daí, pegando a fala da própria Kailiane, negros, brancos, enfim, como as pessoas podem contribuir nessa luta para fortalecimento da nossa democracia também. Bom, pensando no fortalecimento, né, ao longo dos 18 anos do Fundo Brasil, a gente apoiou mais de 1.700 projetos em defesa de direitos humanos, de diversas frentes, né? Parte desses projetos, de maneira significativa, era liderado por pessoas negras, né? E conforme a Kailiane ressaltou muito bem, o racismo ele é estrutural e a violência de direitos humanos ela acontece de maneira desproporcional entre pretos entre as pessoas negras e brancas. Então, assim, e acontece em diversas naturezas, incluindo violência armada, morte causada pelo Estado, desemprego, desigualdade de renda, falta de acesso a serviços essenciais como saúde, educação, infraestrutura, né? E grande parte da liderança, né, grande parte na luta da ampliação de democracia, ela é liderada por pessoas negras, né, que enfrentam diretamente essas desigualdades e atuam para promover a justiça social em todo o território, né? A gente entende que essa desproporcionalidade na violação de direitos humanos entre pessoas pretas, negras e não negras, né? Só que a sociedade ela é impactada da mesma maneira, né? Por todo mundo. Então, assim, como ressaltado pela Kailiane, a responsabilidade de todo mundo é contribuir para que essa realidade mude, né? Sim. E assim, por conta disso que o Fundo Brasil ele convida a sociedade para conhecer as iniciativas apoiadas pela gente,
né? Conhecer quais são essas ações, o que está acontecendo, quais são os editais que estão abertos, disponíveis para apoio, né? Então, peço para o pessoal visitar o nosso site, fundobrasil.org.br, né, para junto a gente fortalecer a luta da democracia e pela defesa de direitos do nosso país. É isso, fundobrasil.org.br, você acessa o site, consegue acompanhar os projetos apoiados pelo Fundo Brasil e as formas que você também pode contribuir ou se inscrever para fazer parte aí dos editais que dão esse apoio financeiro para vários grupos e várias lutas. Então visite o fundobrasil.org.br. Mais para frente, então, eu trago novamente essa agenda de atos, tá bom, pessoal? Inclusive o de Salvador, que acontece ali no dia 20 de novembro. Caliane, Hugo, muito obrigada pela participação de vocês, um abraço para cada um de vocês, boa tarde, até uma próxima. Obrigado. Boa tarde. Abraço.